Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao desenvolvimento da aplicação João Lenão, que é um gerador de relatório médico, veremos como usar o jQuery, que é uma biblioteca de funções, para manipular o DOM. Vamos lá dar uma olhada na aplicação João Lenão e como o jQuery foi usado. Ele foi usado para manipular o DOM, ou seja, para ler alguns campos aqui dos inputs do formulário e também para apresentar parte dos dados lidos no relatório e ainda para fazer algumas animações. Então vamos fazer o teste aqui, colocar um valor qualquer, né, para os campos que já estão implementados com a validação, escolher aqui um select, né, com isso habilitou o botão de enviar, quer dizer que o formulário está válido para o envio, e aí no tratamento do evento de um submit acontece o aparecimento aqui com o efeito de slide down e também o aparecimento do modal, né, mudando a cor aqui para cinza, e ao fechar esse modal, né, também ali vai acontecer o efeito de slide up para esconder a mensagem de que o cadastro foi realizado com sucesso. Então ele apresenta com slide down no formato de cortina, e aqui apresenta também o modal com o efeito de fade in, e depois ele esconde. E ainda em alguns outros pontos o jQuery foi utilizado. Então a primeira coisa ao baixar essa branch, né, é verificar aqui no VS Code se a branch correta está ativada, se o checkout para ela foi feito corretamente, que é a branch effects jQuery, né? Então quando ela vem, às vezes ou pode ser que o Node Modules esteja incompleto, porque você estava numa branch anterior. Então, o primeiro passo é você abrir o terminal e dar um npm i, né, o npm install, que ele vai ler o package.json e ali consta o jQuery, né? Ele vai baixar o jQuery, o Font Awesome, o Alertify, o Materialize e também um plugin do jQuery, que é uma extensão do jQuery, que é para incorporar máscaras no formulário, que é o caso aqui do CPF. À medida em que você vai digitando, ele vai inserindo os pontos, e também acontece a mesma coisa no CEP, onde o hífen é colocado automaticamente, fazendo parte da string deste input. Então o npm install vai instalar as dependências aqui no Node Modules, e numa versão anterior nós estávamos usando o jQuery baixado na pasta libraries. Então isso aqui não será mais necessário, porque usaremos o jQuery baixado no Node Modules, e para isso precisaria então modificar as referências nos HTMLs. Então temos aqui o index HTML, lembrando que os códigos JavaScript ficam antes de fechar o bar. Então aqui já está alterado, né, para usar o jQuery lá do Node Modules, né? A mesma coisa o Materialize. O Materialize, nessa versão mais atual, ele não depende do jQuery, mas é bom manter o padrão, colocar o jQuery antes e depois o Materialize ou o Bootstrap, sendo que essa ordem é importante. Esse index, se nós abrirmos ele vai fazer uso do jQuery, então por isso que ele foi colocado depois, onde temos o objeto do jQuery, onde é passada uma função anônima como argumento a esse objeto, que refere-se ao evento de um load praticamente. Então essa função será executada quando o DOM estiver pronto, né? Quando o HTML for lido e a tela for renderizada e os objetos que formam a página, que representam a página, terem sido criados. Então, neste momento que essa função será executada, e aqui foi usado o jQuery para carregar de forma dinâmica o arquivo footer e o menu, né, em todas as páginas, HTML, para evitar duplicações, redundância. Então, por exemplo, esse index HTML foi colocado apenas um div com id footer, né? E temos aqui o footer.html, tá? E nas outras páginas, se nós abrirmos o formulário médico aqui, esse index, também ali vai constar um footer ou um div, né, com o id footer. E esse index JS, ele é referenciado em todos esses HTMLs, onde depois do carregamento da página, da renderização da página, ele procura um elemento HTML com esse id footer e carrega o conteúdo desse arquivo para dentro daquele elemento, né, HTML.
e com isso evita-se duplicações, porque se você tivesse 10 arquivos HTML, né, e este código footer estivesse duplicado, né, de forma redundante nesses 10 arquivos, qualquer alteração no footer teria que alterar 10 vezes. Aqui você altera apenas nesse arquivo e ele é referenciado em todos os outros arquivos HTML. Lógico que essa não é uma solução oficial, né, porque nós não estamos trabalhando com o back-end. Quando trabalharmos com o back-end, é o back-end que irá incluir o footer e o cabeçalho e mandar o HTML pronto para o navegador. Como estamos trabalhando apenas com o front-end, pode ser uma solução para evitar as redundâncias. Tá? Então temos esse index.js que já faz um certo uso aí do jQuery para um load e para a busca no DOM, né, por um elemento HTML via esta função cifrão, que também pode ser substituída pelo jQuery, caso haja algum conflito de nome. Então nota-se que com o jQuery, né, você faz uso de métodos. Quando é o JavaScript puro, né, você acaba usando uma mescla entre métodos e também atributos. No jQuery, você acaba usando quase sempre, né, acaba usando os métodos. Então vamos para nosso exemplo de manipulação do DOM. Então foi usado o npm install para instalar o jQuery. E aqui temos então o index HTML do formulário médico, né? Onde foi incluído aqui o jQuery já do Node Modules, também foi adiantado e incluído o plugin, e temos o Medical Report por último, que é o arquivo mais particular, mais local, com o escopo mais próximo do arquivo HTML em que nós estamos trabalhando, ou seja, o controlador deste HTML. Então, esta ordem, lembrando, é importante, né? Até esse index fica antes, porque ele é mais global, ele é global, esse aqui é mais particular, tá? Então, entrando nesse arquivo, temos aqui nesse arquivo uma mescla entre o uso do JavaScript puro e também das funções do jQuery. Aqui foi usado o jQuery para incluir as máscaras nos inputs. Então foi pego o input aqui após a renderização do DOM, né? Então essa função aqui é importante. É esperado que exista o objeto input na memória do navegador e com isso, quando isso acontecer, quando todo o DOM estiver desenhado, essa função será executada e com o jQuery, nesse caso, vai poder ser manipulado, vai ser pego esse objeto input na memória do navegador pelo seu ID, a hashtag aqui representa o ID, e vai ser usado aqui o método mask, que tem a ver com um plugin, que é o mask plugin, que é este aqui que está sendo usado, que é o jQuery Mask Plugin, que nós iremos ver com mais detalhes num próximo vídeo. Então vamos dar continuidade, aqui temos o Query Selector para manipular o DOM, temos o getElementById também, né? E chegamos a um ponto em que se usa mais o jQuery. Então nesse caso, estamos dentro do onSubmit, ao clicar nesse botão de enviar, os dados são lidos do formulário, os selects ali também, os sintomas também são lidos do formulário, é criado um relatório, o relatório é salvo no Web Storage e também ali a impressão do texto na tela. E por fim, será impressa a mensagem de sucesso, que é aquele balão, aquele retângulo verde que apareceu embaixo do formulário, tá? E este é pego pela classe SuccessMessage. Então, se nós abrirmos ali o nosso HTML, onde que está? Esse é o formulário, está aqui o SuccessMessage, cadastro realizado com sucesso. Tá? Então, esse aqui que será apresentado com slide down, vai esperar 3 segundos, vai dar um efeito, uma demora de 3 segundos esse efeito nessa animação, e depois disso, depois dos 3 segundos, essa função de callback ela será chamada e vai mostrar então, portanto, o modal, tá? Aqui é usado o jQuery para pegar o div do modal. Então, se nós formos buscar aqui o Medical Report modal, é o div que será incluído dentro do modal. Se passarmos o mouse aqui, a gente vê que ele não é um HTML element
puro. Ele é um HTML element, um elemento HTML envolvido pelo objeto jQuery. Então, esta chamada do jQuery, né, ele retorna o objeto DOM, mas envolvido com o jQuery para nós usarmos os métodos, né, as funções oferecidas pelo jQuery, que é o caso aqui. Então, esse é um objeto jQuery e foi usado o add class, né, que vai adicionar a classe CSS modal content, que deve estar aqui neste arquivo modal content, que vai apenas incluir uma cor de fundo, uma cor cinza de fundo a aquele div. Deixa eu fechar esse aqui. Então, conseguiu incluir uma classe CSS e depois de fechar aqui o modal, essa classe é removida. Aqui foi inicializado o modal, então ao invés de inicializar o modal lá no index.js, como estava em versões anteriores, aqui tem a inicialização do sideNav e do select, foi trazida para este controller a inicialização do modal, porque foi necessário passar um objeto options para nós tratarmos o evento de fechamento do modal. Então, quando acontecer o fechamento do modal, essa função será executada, a mensagem de sucesso, né, de cadastro será escondida com o slide up, subindo então como fosse um efeito de cortina, e será removida a classe CSS modal content, que pinta o fundo do modal de cinza. Então foi passado um objeto aqui no init para inicializar. E esse init, né, geralmente aqui foi passado um objeto, né, apenas um elemento HTML, mas geralmente é passado um vetor de objetos e por isso esse init retorna um vetor de modals, né, porque é passado uma classe ali. Mas nesse caso tem apenas um modal e por isso foi usado ali a posição 0 para abrir o modal, né, ao ter sucesso, né, ao clicar no botão de submissão e mostrar, portanto, o relatório. E aí o modal é apresentado e há um efeito de apresentação do conteúdo, né, com um fade in de 3 segundos. Então a opacidade ele vai mudando em 3 segundos. Vamos voltar ali a ver o exemplo. Masculino, opção. Então vai aparecer aqui a cortina, o slide down e o efeito de fade in ali em 3 segundos, que vai mudar a opacidade de 0 para 100%, e ao fechar ele vai esconder ali com o slide up, né, vai esconder a cortina. Então aqui foi feito usando o jQuery, tá? Então para fazer uma busca no DOM pela classe, aqui, caso tivesse mais de um elemento, ele retornaria todos os elementos e aplicaria o slide down em todos os elementos. Vamos fazer um exemplo aqui. Podemos duplicar, né? Vamos duplicar, colocar uns 2, 3 e vamos ver o que acontece. CEP masculino. Então ele aplica automaticamente para todos. Então não precisa fazer um for porque já tem um laço de repetição embutido no próprio jQuery. Isso é muito legal, tá? Slide down, efeito, pode mudar aqui a quantidade de milissegundos, né? São 3 segundos, 3.000 milissegundos. E então, portanto, seria isso. Descendo mais no código, também foi usado para fazer a leitura do valor do input. Então, aqui nesta função tem várias formas de fazer a leitura dos inputs. Tem como usar ali o getElementById com value, tem como usar o próprio form e o elements, que é um vetor de elementos que estão dentro do formulário. Tem como usar o vetor de forms, que já é dado, já está pronto no DOM, né? Nesse caso, pega o índice 0, porque só tem um formulário e usa os elementos. Tem como usar o query selector, que ele vai retornar sempre um elemento, né? Então, por isso é usado ele com o ID, e caso tivesse mais de um elemento, ele retornaria apenas o primeiro encontrado, por isso que tem o query selector all, que retorna mais de um elemento. Aqui foi usado o query selector também, né, que ele se aproxima do jQuery. Então aqui se usa o seletor CSS, aqui também faz uso do seletor CSS aí,
com o jQuery, mas ao invés de usar o atributo value, se usa o val. E se você quiser colocar um valor dentro do input, né, daí você coloca, por exemplo, 30, né, que na verdade é, né, um valor qualquer, você coloca dentro dos parênteses e esse valor irá aparecer dentro do input, ou então com o val vazio você faz a leitura do valor que está dentro do input e esse valor será atribuído aí ao birthday, tá? Então foi usado aí nessa forma para fazer a leitura. Aqui vai salvar ele no local storage e também foi usado o jQuery nesta função, né, para apresentar os valores no modal. Então, ao invés de usar o text content para imprimir uma string lá dentro de um span, foi usado o jQuery aqui para buscar o span no DOM pelo seu ID. Então, ao invés de usar o text content, foi usado o método text. E aqui está a data, uma data em string, que vai substituir este conteúdo. Então, anteriormente, na versão anterior, foi usado o Query Selector e o Text Content, e com o jQuery ficou um pouco mais enxuto, né, o código, usando o método test. E também aqui no Calculate Age, foi feita uma modificação para deixar de usar o Query Selector e passar a usar o jQuery, mas com o método HTML, sendo que, até aqui poderia ter sido assim, né, seria o inner HTML. Se fosse feito em JavaScript puro, usaria o inner HTML para incluir uma string que tenha algum trecho de HTML, que é este caso aqui. Então, poderia substituir desta forma, se fosse na versão anterior. Então, ao invés de usar o inner HTML, se usa o método HTML. Com isso, aqui foi usado o string template, né? Esse age aqui não também usa o cifrão, mas não dá para confundir, porque esse cifrão é usado com parênteses e esse cifrão aqui, que é do string template, é usado com chaves para referenciar uma variável aí no escopo local, no escopo global declarada no arquivo. Tá? Então, esse valor de age será apresentado dentro do strong e esse strong será respeitado ali dentro do modal. Então, se nós de novo executarmos aqui para observar isto, colocar aqui um select, febre, faltou o nome da pessoa, habilitou enviar, apareceu a cortina e veja que a idade aqui, né? Então a idade está com strong, né? Está evidenciado por causa do uso do HTML, então do inner HTML. Usando o jQuery, o código fica mais enxuto do que usando os atributos, né? Com o JavaScript puro. Então, descendo aqui, vamos ver que nós temos mais relacionado ao jQuery. Temos aqui um trecho de código que nem será usado, uma vez que os sintomas são obrigatórios. Esconder o texto ou seus sintomas incluem via jQuery quando não há sintomas, mas como os sintomas são obrigatórios não faz sentido. Mas foi colocado aqui apenas para mostrar que tem a função, o método hide, que é similar ao display none. Então tem o display block, que seria o show, e o display none, que seria o hide. Isso também foi usado aqui no relatório, no report JS. Vamos ver desde o início se tem algum uso do jQuery aqui. Não temos, não temos. Aqui embaixo. Então, essa era a versão anterior, onde era usado o style, que não é uma boa prática você manipular via style, ou seja, o CSS literal, né? Manipular o atributo style diretamente do objeto DOM, não é uma boa prática. E por isso foi substituído pelo uso do jQuery. Então, ao invés de usar display none, display block para mostrar os containers de skeleton de resultado ou no ar resultado, foi usado apenas o hide e o show. Tá? Então, aqui nesse caso, já existia esse report container skeleton, que foi pego via getElementById. Então, se nós passarmos o mouse aqui, vai dizer que ele é um HTML element. Então, o HTML element não tem acesso aos métodos do jQuery, por exemplo, o hide e o show. Por isso que a gente encapsula, passa ele como argumento ao jQuery, encapsula esse elemento HTML aqui. E nesse caso, ele passa a ser um objeto jQuery e com isso a gente consegue acessar o hide, que é para esconder, e o show, que é para mostrar.
Então, basicamente, foi usado o jQuery nessas situações para animação, para leitura, né, da data de nascimento e para escrever a idade e também a data de nascimento no modal, manipulando o DOM. Poderia ter usado ele também para alterar a imagem, alterar um atributo via SRC, incluir outras classes, remover outras classes CSS, entre outras situações, como também nós iremos utilizar para fazer requisições assíncronas para o servidor via o Ajax oferecido pelo jQuery. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.